Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e nesta aula nós vamos conversar um pouco sobre as progressões aritméticas de segunda ordem. Eu começo aqui trazendo para vocês a definição de uma PA de segunda ordem. Então eu coloco aqui que uma PA de segunda ordem ela é uma sequência onde a diferença entre cada termo e o seu antecessor forma uma PA de primeira ordem. Então, por exemplo, se eu considerar aqui como sendo o A1, aqui o A2, o A3, o A4. Então veja que quando eu faço aqui o A2 menos o A1, vai ficar 7 menos 4, que é igual a 3. Quando eu faço o A3 menos o A2, é 12 menos 7, que é igual a 5. Quando eu faço o A4 menos o A3, 19 menos 12, vai ficar igual a 7. E assim por diante. Ó. Então vejam que esses resultados eles estão formando uma PA de primeira ordem. Uma PA de primeira ordem e razão igual a 2. Tá? 7, o próximo termo aqui seria 9, e assim por diante. Ó. Então, se eu considerar aqui como sendo o B1, o B2, o B3, o B4 e assim por diante, vejam que eu posso escrever que quando eu faço o A2 menos o A1, eu obtenho aqui o B1. Então, faço o A2 menos o A1, obtive o B1. Quando eu faço o A3 menos o A2, eu vou obter aqui o B2, ó, certo? Ó, A3 menos o A2, B2. Quando eu faço o A4 menos o A3, aqui eu vou obter o B3, certo? E continuando nesse raciocínio, se eu faço o AN menos o AN menos 1, eu vou obter o BN menos 1. E o que mais eu consigo afirmar a respeito de uma PA de segunda ordem? Então eu trago para você aqui, ó, que se uma sequência é uma PA de segunda ordem, então o seu termo geral é um polinômio do segundo grau. E toda sequência cujo termo geral é um polinômio do segundo grau é uma PA de segunda ordem. Então veja que vale a ida e vale a volta. Né? Se eu tenho uma sequência que o termo geral é um polinômio do segundo grau, então essa sequência é uma PA de segunda ordem. E se é uma PA de segunda ordem, então o seu termo geral é um polinômio do segundo grau. Tá? Então, numa aula futura, eu pretendo trazer para vocês aí uma generalização de como escrever o polinômio de segundo grau de uma PA de segunda ordem qualquer. Bom, mas continuando aqui, nesta aula ainda, eu quero te trazer aqui um exemplo de como escrever o polinômio do segundo grau que representa o termo geral de uma PA específica. E qual PA? Né? Então, eu peço aqui que você considere a PA lá do início da aula, que nós já vimos que é uma PA de segunda ordem. Né? Então, aqui, eu peço que você observe que o primeiro termo da PA de segunda ordem é o 4. O segundo termo é o 7. Só que este 7 ele pode ser escrito como 4 mais 3. O terceiro termo ele é o 12. Só que esse 12 ele pode ser escrito como 4 mais 3 mais 5. Então veja de onde estão saindo esses valores. Quero que você observe aqui que a diferença entre o A2 e o A1 é o 3. Ó. A diferença entre o A3 e o A2 é o 5, ó, certo? Se eu escrevo aqui o A4, ó, o A4 é o 19, que é o A1 mais o 3, mais o 5, mais o 7. E quem é esse 7? Ó? Veja que a diferença aqui é 7. Ó. Então veja que eu estou usando essas diferenças para criar a PA aqui, que junto com o primeiro termo da PA de segunda ordem, vai me dando os termos da PA de segunda ordem. Então, veja que eu posso ainda escrever aqui ó, o A8 como sendo
o A1, né? Este aqui é o primeiro termo da PA de segunda ordem. E aqui, ó, eu tenho a soma dos 7 termos da PA de primeira ordem. Então, quero aqui que você observe que eu estou somando 7 termos para obter o 8º termo da PA de segunda ordem. Sempre um grau a menos. Então, generalizando aqui, ó, quero que você observe que o AN, que é o termo geral da PA de segunda ordem, ele vai ser dado pelo A1 mais a soma aqui dos N-1 termos da PA de primeira ordem. E observem também que o N, ele representa a quantidade de termos da PA de segunda ordem. Isso é bem importante, ok? Porque depois eu vou querer descrever o termo geral de uma PA de segunda ordem em função dos elementos da PA de segunda ordem, certo? Então, observem aqui que o N é um elemento da PA de segunda ordem. Então, qual que é a ideia agora? A ideia é fazer a soma da PA de primeira ordem, certo? Mas para fazer essa soma, eu preciso aqui do termo de ordem N-1 da PA de primeira ordem. Então, como é que eu vou escrever esse termo? Eu vou usar a fórmula do termo geral, né? Porque trata-se de uma PA. E nesta PA eu conheço o A1, neste caso o B1, né? Que é o primeiro termo da PA de segunda ordem, de primeira ordem. Conheço a razão, que é 2, e eu posso obter aqui o seu termo de ordem N-1. Tá? Então, trazendo aqui para vocês, ó, a fórmula do termo geral para este termo vai ser escrita desta forma. Então, só lembrem o seguinte, ó, que quando eu tenho a fórmula do termo geral aqui, né, para um termo de ordem N, ela ficaria assim, ó, o B1 mais o N-1 vezes a razão. Isso para um termo de ordem N. Como eu quero o termo de ordem N-1, então aqui vai o N-1, ó. Ok? Agora eu substituo aí os valores, veja que o B1 vale 3, né? N-1 menos 1, aqui vai dar N-2, e a razão é igual a 2. Ó. Fazendo a distributiva aqui agora, eu fico com o 3 mais o 2N menos 4, de onde eu concluo que o termo aqui de ordem N-1 da PA de primeira ordem é o 2N menos 1. Bom, agora que eu tenho esse termo, eu posso fazer a soma dos N-1 termos desta PA. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Vou pegar aqui o termo geral da PA de segunda ordem escrito desta maneira e vou somar aqui os N-1 termos da PA de primeira ordem. Então, substituindo aqui na fórmula da soma, né, e se você não lembra, né, vou colocar aqui para você a fórmula da soma dos termos de uma PA qualquer é dada por, né, deixa eu colocar aqui, é dada por B1 mais o BN dividido por 2, multiplicada pela quantidade de termos. Só que observem que agora a quantidade de termos que eu estou somando é o N-1. Por isso que a nossa fórmula, eu estou somando o N-1 termos, então ela vai ficar assim, ó. Eu vou vir aqui, vou pegar o B1 mais o BN-1 vezes o N-1, que é a quantidade de termos que eu estou somando, dividido por 2. Ó. Ok? Então, quando eu faço aqui essa soma, veja que eu coloco aqui, ó, o B1, o Bn-1, a quantidade de termos que eu estou somando dividido por 2. Trabalhando aí nessa expressão, né, veja que 3 menos 1 fica igual a 2. Agora eu posso colocar esse 2 em evidência ali, ó, certo? Posso simplificar este 2 aqui e perceber que isso aqui é o produto da soma pela diferença. Então, posso reescrever desta forma, e quando eu elimino o parênteses ali, eu vou ficar com um AN igual a n quadrado mais 3. Bom, então este é o polinômio do segundo grau, que representa o termo geral da PA que nós consideramos nesta aula. Muito bacana, né?
Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula aí sobre PA de segunda ordem. Então, se você gostou da aula, eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar aí as futuras postagens, porque vem muita coisa boa por aí. Um abraço e até a próxima.